que em oposição às aparições da avó do Sr. Tuiadali, da mãe da jovem turca, do Sr. Wingfield, esse fantasma permaneceu indeciso. As impressões são extremamente variadas. Citemos outro exemplo. Um habitante de Bordeaux ouve abrir uma porta, sente que alguém acaba de entrar atrás dele, sentando-se a uma mesa. Vira-se e olha, era seu tio, morador em Barachefoucauld, o qual se suicidará às 5 horas da manhã. Eram então 9 horas da manhã. Vejamos a narração do relator. Em 1888 eu habitava, em Bordeaux, um aposento da rua do Palais Galien. No dia 27 de fevereiro, às 9h30 da manhã, num dia bastante claro, estava eu sentado diante da minha mesa de trabalho, quando tive subitamente a impressão de que a porta acabava de ser aberta e que alguém, sem fazer ruído, entrara e estava atrás de mim. Voltei-me para a esquerda e vi bem nitidamente meu tio G. A visão foi bastante curta. Cerca de um quarto de hora depois fui interrompido no meu trabalho por um telegrama anunciando-me que meu tio estava muito mal e me chamava para junto de si em Barachefoucauld, Charenta. O telegrama fora expedido pouco depois das 8 horas. Parti imediatamente, logo ao chegar, soube da morte de meu tio. Tinha dado 2 tiros na cabeça e os médicos marcavam a morte para as 5 horas da manhã. Quando o vi no meu aposento da rua do Palais Galien, trajava a mesma roupa com que eu o vira na nossa última entrevista, cerca de 8 dias antes. Correspondíamos muito seguidamente. Ao chegar, achei diversas cartas a mim endereçadas escritas na noite que precedera o suicídio. Outro fato, uma pessoa, em plena saúde e em condições de observações absolutamente normais, vê a aparição de seu tio durante alguns minutos, 7 horas após a sua morte, que ignorava. Na terça-feira, 25 de maio de 1897, às 8 horas da manhã, a senhora Lagenist, estando a criada ausente, fazia a sua cama no aposento que ocupava em Fontenay-le-Comte. Nisso, defronte dela, do outro lado da cama, esta se achava colocada no centro do quarto, vê seu tio, o Sr. Bonamy, morador em Loché, perto de Loches, e que ela julgava estar de perfeita saúde. Via-o sorrir como que satisfeito, porém essa aparição a incomodou e ela passou para o lado oposto, julgando não vê-la mais. Com grande espanto, viu o tio no lugar onde acabava de estar. Dirigiu-lhe então a palavra, perguntando por que ali estava, não obteve resposta e a aparição, deixando de sorrir, olhava com bondade. Para fugir desse olhar que a perturbava e levando a obsessão em conta de alucinação, a senhora de Lagenest desceu aos aposentos do andar térreo e entrou no gabinete do marido. O mesmo fantasma se ergueu diante dela. Mas, meu tio, por que vem cá? Então, o senhor morreu? Dissipou-se imediatamente a aparição, logo que essas palavras foram proferidas pela senhora de Lagenest. Essa senhora foi ao jardim para se restabelecer da comoção que acabava de sofrer e, meia hora depois, como batessem na campainha do portão, apesar de não ver a pessoa que lá estava, voltou-se para o criado que estava perto dela e disse-lhe: "Vá buscar o telegrama que estão trazendo, meu tio faleceu." Era exato, pois o Sr. Bonamy falecera em Loché, a 25 de maio, a 1h15 da madrugada. A senhora de Lagenest é de opinião que a visão durou 10 minutos. Produziu-lhe um cansaço excessivo que só se dissipou muito tarde, à noitinha. F. Bodroux. É sempre permitido supor uma ilusão óptica, mas convém raciocinar completamente. Essas coisas são ilusões correspondentes a realidades. De fato, o tio apareceu à sobrinha 7 horas depois da sua morte, que ela ignorava. Conhecemos muitas outras observações do mesmo gênero. Não assinalamos, no tomo I, a aparição de um amigo que foi visto numa poltrona da sala de visitas, 12 horas depois da sua morte. Supor que todas essas aparições espontâneas sejam ilusões é coisa cada vez menos admissível, dados o número e as circunstâncias normais dessas observações. A sensação seguinte, sofrida por um filho após a morte de sua mãe, parece bem ter sido produzida pela influência dessa mãe, morta e feliz por estar libertada da vida terrestre.
Essa comunicação que me foi dirigida a 11 de dezembro por meu amigo, o diplomata americano Warrington Dawson, já conhecido dos meus leitores, antes da morte, é duplamente interessante pela premonição esquisita que ela contém. Eila, carta 4352, 16 meses antes da sua morte minha mãe se vira estendida, morta, no lugar em que devia morrer, em consequência de um resfriamento acidental. Em janeiro de 1908 tínhamos muita pressa de achar um apartamento. Uma manhã, descobri um na rua de L. Université, o qual muito me agradou. Quando voltei para almoçar com minha mãe, na rua de Varennes onde habitávamos, propus-lhe ir vê-lo se lhe agradasse, iria naquela mesma ocasião falar com o gerente e assinaria o contrato. Foi o que fizemos. Minha mãe parecia tão satisfeita como eu, ao passarmos de um quarto para outro, discutiu comigo como colocaríamos os móveis e os quadros. Tínhamos chegado à porta do quarto que devia servir-lhe de quarto de dormir. Subitamente vi-a empalidecer e ficar com os olhos fitos no painel central da parede da esquerda, nunca lhe vira tal expressão. Soltei uma exclamação, perguntando-lhe o que havia. Ao ouvir minha voz, um calafrio estremeceu-lhe o corpo, dominou-se e respondeu com voz sufocada: "Não é nada, estou com frio." Como estávamos em janeiro e o apartamento estava desabitado, pareceu-me coisa natural e não pensei mais nisso. Algumas semanas depois de termos feito a mudança, fiquei muito admirado quando amigos nossos me disseram que minha mãe estava muito infeliz em nosso novo apartamento, tendo por ele verdadeiro horror e lamentando amargamente a pressa que eu tivera em assinar o contrato. Conversei então com minha mãe, perguntei-lhe o que havia, pois nunca teria alugado um apartamento que lhe não agradasse. Ela pareceu incomodada, dizendo que nossos amigos não deviam ter repetido um dito impensado. Mas sua perturbação demonstrou claramente que me ocultava alguma coisa. Insisti e respondeu-me com objeções fúteis. Por várias vezes insisti no assunto, percebendo sempre que ela ocultava o que pensava. Finalmente decidi expandir-se, disse-me então, é porque ao chegar ao limiar do quarto de dormir eu me vi morta, estendida neste leito, no lugar em que está. Compreendi então que sairia deste apartamento no meu caixão. Ouvindo estas palavras, recordei-me da expressão do seu rosto quando tínhamos visitado o apartamento pela primeira vez. Até aquele momento tinha aprovado tudo, dali por diante tinha me deixado agir, sem protestar. Tentei com 1000 argumentos tirar-lhe do espírito essas ideias a que chamei mórbidas, não o conseguindo, propus-lhe ir passar alguns meses em casa de minha irmã, na América. Ela partiu e só voltou em dezembro, perguntei-lhe se queria mudar de casa e não lhe recordei a visão, contando que a tivesse esquecido, pois parecia estar gozando perfeita saúde. Ela me respondeu que nunca seria feliz nesta casa e que me pedia muito para anular o contrato. Concordou o proprietário, mas sob a condição de lhe apresentar outro locatário que alugasse com contrato. Procurei e consegui encontrar um. Foi nessa ocasião que parti inesperadamente com o presidente Roosevelt, em abril de 1909. Ela preparou sua mudança. Coisa esquisita, numa das últimas cartas que me escreveu ela falava da arrumação dos objetos e acrescentava: "Estou me preparando para o grande êxodo." Essa carta, escrita na rua de L. Université, antes da sua moléstia, só me chegou às mãos muito tempo depois de sua morte. Amigos, entretanto, telegrafaram-me que ela estava gravemente doente de pneumonia. Dia a dia sucederam-se os telegramas, não me deixando nenhuma esperança. Esperava as tardes com terror, pois era quando me entregavam os telegramas, passava os dias e as noites aflitíssimo, com o sentimento da catástrofe inevitável e iminente. Um dia, era a 5 de maio, senti subitamente um alívio indescritível, senti que ela estava presente, perto de mim, e fui invadido por um bem-estar celestial como nunca senti igual. Refleti logo nos laços telepáticos que nos uniam desde tão longos anos. Minha ideia foi: está terminada a crise, minha mãe está salva e, pensando em mim, comunicou-me seu alívio. Pela primeira vez, depois que recebera o primeiro telegrama, me senti inteiramente feliz. Ao pôr do sol, ouvi que me chamavam um indígena chegara, trazendo, como de costume, um telegrama.
Precipitei-me ao seu encontro, rompi o papel, anunciava-me a morte de minha mãe. Esta notícia abateu-me completamente. Eu a julgava viva, ela me havia comunicado seu pensamento, comungara com ela em espírito e ela tinha morrido. Perdê-la teria sido terrível para mim, mesmo que eu estivesse preparado para isso, não estando, era como se me tivessem dado uma cacetada. Só depois de muitos anos é que compreendi a verdade. Minha mãe, com efeito, me havia comunicado seu pensamento, mas já estando no que chamamos outro mundo, ela me fizera sentir sua presença, fizera-me partilhar o seu alívio, o seu bem-estar celeste, dissera-me de todo o seu amor de mãe, mostrando que nossas almas não podiam ficar separadas. Tendo podido ouvir, não pudera compreender. Tanto quanto pude estabelecer a correlação do tempo, passou-se isto várias horas depois do seu falecimento em Paris, sua alma havia exigido essa demora, fosse para se habituar às condições da vida eterna, ao deixar a terrestre, fosse para se fazer sentir por mim através dos véus da carne. Warrington Dawson. Essa manifestação nada tinha de material. Não deixa por isso de ser notável e acolhia tanto mais como fato real quanto mais apreciei a profunda afinidade que unia o filho à mãe, dotados ambos de faculdades psíquicas especiais. Como observamos há pouco, as impressões produzidas pelos mortos são extremamente variadas. A aparição seguinte, realizada 12 horas depois da morte, tem, como a precedente, todos os sinais de autenticidade. O autor é nosso conhecido, Tomo I. Foi-me enviada de Munster a 2 de abril de 1899, carta 618, sou um homem de 47 anos, gozando saúde, de porte alto e reto, gordura razoável, tendo boa aparência, bom apetite e dormindo bem, empregado antigo da administração do telégrafo e livre pensador. Um dos meus amigos morreu no dia 9 de abril de 1898, véspera da Páscoa, às 6 horas da manhã. Apareceu no meu quarto e pôs-se a olhar todos os quadros militares que ali coloquei e que eu prometera mostrar-lhe. Alguns dias antes da sua morte, quando eu lhe dizia que o achava melhor, e que um couraceiro de 1870 não podia morrer antes de estar libertada a Alsácia, ele me tinha respondido que ia curar-se para ver meus belos quadros. Reconheci-o, embora estivesse com mortalha e não tivesse mais seus bigodes tão característicos. Ficou muito tempo a olhar meus quadros, fez-me um sinal de amizade e desapareceu subitamente. Estava eu perfeitamente acordado. Fui de manhã mesmo à casa mortuária e notei que a boca e os bigodes estavam cobertos com um pano branco. Jean Lau. Pela descrição feita pelo autor da sua própria pessoa, seria difícil admitir neste caso uma alucinação, uma impressão nervosa, uma ilusão imaginária. Nenhum argumento positivo poderia estabelecer a impossibilidade de ter vindo o espírito do morto visitar seu amigo algumas horas após o falecimento. Que sua imagem tenha acompanhado seu pensamento, também nada tem isto de absurdo. Transmissão telepática de morte. Essa relação confirma o que dissemos no tomo I. Foi igualmente 12 horas depois da morte que o incidente abaixo descrito foi feito. Assinalaram-no logo no início de minhas investigações, em março de 1899, na comunicação seguinte escrita por um menino de 12 anos, eu não conhecia o medo. Um primo meu, com quem conversara na véspera até às 9h30, durante nosso passeio, morreu subitamente às 11 horas. Às 4 horas da manhã, estávamos em agosto, saí do sítio para ir à escola, como de costume, porém saí mais cedo, para fazer a declaração do óbito na casa da Câmara. Tinha por hábito ir às 11 horas tocar o sino e dar corda ao relógio, que ficava no campanário da igreja. Para lá chegar era preciso subir uma escada em caracol e atravessar um desvão de uns 20 metros de comprimento. Naquele dia o professor me deteve e me disse, se te é desagradável ir sozinho dar corda ao relógio, fica, eu irei em teu lugar. Eu respondi porque me seria isso desagradável. Narro tudo isto para explicar em que disposição de espírito eu me achava naquele momento. Lembro-me muito bem que pensei comigo mesmo, ora, que ideia esquisita tem o mestre de me fazer esta pergunta.
Chegando ao desvão, fiquei bastante admirado ao ver, de pé, ocultando em parte a porta do relógio, e o rosto iluminado em cheio pela trapeira do telhado, meu primo, vestido com sua roupa de trabalho, olhando para mim fixamente e o rosto um pouco triste. Apanhei uma pequena barra de ferro que lá estava e, adiantando, mandei-a em cheio na aparição. A barra, ao bater na porta, produzia um som surdo e maciço, e a ilusão se ilusão havia, pois suas narrações fazem-me duvidar disso, desfez-se. Dei depois corda ao relógio e saí. Meu primo estava agora à direita, debaixo do desvão, sorrindo, e desta vez deixando a passagem livre. Isto é demais, disse eu em alta voz, como para provar a mim mesmo que eu não sonhava. O fantasma fez um movimento para levantar o braço e desapareceu subitamente. Desci rapidamente a escada e contei o caso ao professor, que me disse: foi medo que tiveste. J. Turquim, professor, Ardenes. Por esta narração, realmente não parece que esse menino absolutamente calmo, tranquilo, com o descuido da sua idade, tenha sido iludido por uma alucinação, sobretudo 2 vezes seguidas, e não tendo ficado de nenhum modo impressionado, a não ser como fenômeno curioso e sem causa a ser examinada. O fato de ter desferido uma pancada, com a barra de ferro, no fantasma, demonstra completa ausência de receio por parte desse menino, simplesmente admirado e sem refletir absolutamente numa manifestação possível do seu amigo, ato puramente maquinal. Essa aparição, 12 horas após a morte, foi espontânea. Segundo meu método de investigação, perguntei ao autor dessa narração se o professor de quem fala poderia confirmá-la e recebi o seu atestado, dando-me a impressão de que o próprio professor vira a aparição. Outra comunicação da mesma época, carta 210, Monte Belliard, 26 de março de 1899. No ano de 1888 apareceu-me certa noite meu genro, que habitava no Alto Loire, eram mais ou menos 11 horas e eu estava bem acordada. Ora, no dia seguinte soube que ele era falecido na manhã daquele dia às 11 horas. É preciso notar que eu não tinha razão alguma para julgá-lo doente que morreu subitamente. Peço para só dar minhas iniciais, caso publique minha carta. CH. Esta aparição, 12 horas depois da morte, efetuou-se, notemo-lo, sem que a observadora soubesse do falecimento. Desejaria dar, dessas comprovações, apenas relações concisas e muito curtas como a anterior, de modo a relatar maior número delas, mas casos há em que os pormenores são indispensáveis, como acontece com o que se segue. Uma morta, que não se julga morta, anuncia seu falecimento. O que aqui transcrevo foi extraído de uma carta a mim endereçada de Cherburgo, no dia 10 de outubro de 1921, carta 4712, certa noite, 13-14 de setembro de 1918. A senhora Boulier julgava-se acordada e ouviu chamar-lhe pelo nome. Seu primeiro pensamento foi este: oh, eu estava então dormindo, pois que sonhava. Porém, nesse momento ouviu de novo, senhora Boulier. Convicta de que estava acordada, olhou ao redor de si e viu, entre a janela e o armário, um busto de mulher, que saía da parede e lhe falava. Quem sois? Perguntou. Não me reconhece? Não. Entretanto a senhora comprou-me peixe, hoje de manhã, nas Halles, mercado. Sou a mãe Arundel. Ah, é verdade, e que quer? Devo estar morta, vi meu corpo estendido no chão e meus filhos a chorar em volta dele. Por mais que falasse com eles, não me ouviam. Como morreu? Zanguei-me ao voltar a casa e caí, depois vi meu corpo no chão e gente em volta. Entretanto eu não estou morta. Bem, mas que quer? É preciso que a senhora vá dizer àquela gente que está em minha casa que eu não morri. Não, que me julgariam louca. Não posso fazer isto. Deixe-me, minha boa mulher. A aparição foi-se então, esgueirando-se de lado, através da parede. No dia seguinte, bem cedo, a senhora Boulier foi à casa de uma das suas vizinhas, a senhora Michel, e contou-lhe tudo. Partiram ambas para as Halles, a fim de verificar o fato. Um papel, grudado na sua banca, anunciava a morte da mãe Arundel, e as outras vendedoras explicaram que ela tinha morrido subitamente, logo que entrara em casa. Gaston Torin.
Procedia um inquérito em Cherburgo para verificar essas diferentes declarações e agradeço ao autor desta comunicação o cuidado com que o dirigiu. Diversas pessoas foram encarregadas dele. Na Casa da Câmara o registro civil traz como data da morte o dia 13 de setembro de 1918, 13 horas, viúva Arondel, nascida a 22 de fevereiro de 1846. Uma vendedora de peixe certifica tê-la visto ainda no dia de sua morte, ao meio-dia, quando partia do mercado, sabendo quando voltou, às 2 horas, que ela morrera subitamente a 1 hora. Esses atestados são tanto mais explícitos para mim, que me encontrava em Cherburgo em setembro de 1918. O que devemos notar nessa observação é que a falecida não se julgava morta e que sua aparição deu-se cerca de 12 horas após o falecimento. A manifestação que se segue provém de um morto, como a precedente, e não de um vivo, de um moribundo. Um rapaz morre na tarde do dia 8 de janeiro de 1908, no hospital, em Paris. Sua avó, moradora em Vierzon, na noite seguinte tem um pesadelo, no qual vê o rosto do seu neto passar e tornar a passar atrás das vidraças da janela, olhando para ela. Ele desaparece e ela o vê estendido, morto sobre uma espécie de laje. A visão realizou-se 10 ou 12 horas depois da morte. Leiamos a narração deste fato exposto por um juiz competente. Copio-a de uma carta do Dr. Fernand, de Vierzon, carta 1823, procurai sobretudo fatos. Eis um que eu soube por obra do acaso e que talvez o interesse. Deixe-me primeiro dizer-lhe que tenho 39 anos e que pessoalmente não tenho convicção pré-estabelecida sobre nenhum sistema filosófico, porém estou persuadido de que não conhecemos tudo e que seria anticientífico negar o inexplicável. Trato aqui, em Vierzon, como médico, da senhora X, com cerca de 70 anos, peço licença para não lhe dar o nome. Muito inteligente, temperamento nervoso, beirando a neurose, quando moça. Trato dela, atualmente, nas suas crises de asma. A pedido meu, sua filha, que morava em Paris, veio habitar com ela, em dezembro de 1907. Na noite de quarta para quinta-feira, 8 a 9 de janeiro próximo passado, pelas 2 horas da manhã, a doente chama a filha e pede-lhe luz, dizendo: acende a lâmpada. Tive um horrível pesadelo. Foram estas as suas palavras. No domingo seguinte ela lhe diz: não devias ter comido muito ao almoço. E, respondendo ao espanto da filha, não devias ter comido muito não, porque estás bem aflita. É inútil ocultá-lo, teu filho morreu. Na noite em que te chamei, eu vi seu rosto passar e tornar a passar atrás das vidraças da janela, olhando para mim. Depois desapareceu, mas então eu o vi estendido, morto, em cima de uma espécie de laje e coberto com um pano cor de cinza. Ora, o neto da doente falecera realmente na quarta-feira, 8 de janeiro, de tarde, em Paris, num hospital onde fora admitido algum tempo antes, por estar atacado de tuberculose pulmonar. Tal é a narração que me foi feita, a princípio, sob a primeira impressão e, posteriormente, várias vezes mais, e em épocas cada vez mais remotas, isto pela própria doente e por sua filha, não havendo diversidade na narração, apesar das minhas perguntas, discretas porém precisas. Permita-me ainda algumas palavras para mostrar quanto é extraordinário caso. A filha da doente só soube do falecimento do filho na quinta-feira de manhã e por telegrama. Ela não foi a Paris para o enterro e não saiu de perto da mãe. Não houve, pois, ausência que pudesse provocar suspeitas. Já usava roupa preta e não mudou de vestuário para o luto. Enfim, ninguém falava do neto diante da doente, porque o seu estado desde muito tempo parecia estacionário. A sua morte foi quase uma surpresa. Tal é o fato, que eu lhe relato secamente, do mesmo modo como faria se tratasse de uma observação clínica, nada deixando à imaginação. Sem querer interpretá-lo, acrescentarei estas reflexões. Primeiro, concordância da aparição com a realidade. Segundo, a expressão empregada pela vidente é de perfeita exatidão. Quando se dá um falecimento num hospital, levam o cadáver para uma sala, a fim de ser feita a autópsia e colocam-no em uma mesa estreita e comprida, forrada geralmente de zinco, uma espécie de laje. O termo é certo e a senhora X ignorava esta particularidade.
Terceiro, neste caso não pode haver telepatia entre dois cérebros, a aparição realizou-se depois da morte real do rapaz. Quarto, parece que estamos perante dois fenômenos distintos. A imagem de um homem, morto em Paris, mostra-se em Vierzon a sua avó. Coisa notável, a aparição não entra no quarto, fica atrás das vidraças da janela. B. A consciência da segunda personagem vivo parece em seguida transportar-se de Vierzon a Paris e vê o cadáver. Dr. Fernando em Vierzon, Cher. Esta dupla observação é tão útil de conhecer que pedi ao doutor se havia indiscrição em publicá-la. Eis a sua resposta: não creio trair o segredo profissional, pois que não dou o nome da pessoa. Dou-lhe, pois, autorização para usar da minha comunicação como lhe convier, mesmo com meu nome, só tomo em consideração as relações assinadas. Considero a observação que lhe transmiti como sendo baseada em todas as garantias possíveis de veracidade, em caso contrário não lhe teria dado crédito algum. Tive a narração pela própria boca da minha cliente e da sua filha. Essas duas pessoas são inteligentes e instruídas. Que devemos pensar? O fenômeno realizou-se 10 ou 12 horas depois da morte. A interpretação simples e direta é que o neto, morto, pensou em sua avó e manifestou-se. Primeiro aparecendo-lhe. Segundo mostrando-lhe seu cadáver. Pode-se procurar outras, supor que pensou nela antes da sua morte e que esta impressão foi prolongada no cérebro da percipiente até às 2 horas da manhã. Mas isto é mais complicado. Pode-se supor também que a vidente, presa seu neto por uma afinidade profunda, transportou-se em espírito de Vierzon a Paris. Sim, mas então por que tê-lo-ia visto atrás da janela? Cada um dos meus leitores pode, como eu, procurar livremente. Parece-me que por enquanto devemos limitar-nos a registrar os fatos, sobretudo, quando são observados com tanto cuidado como este foi. Isto já é muito, dada a incredulidade idiota em geral. Onde termina a vida? Onde começa a morte? No capítulo 10º do tomo I, sob o título Entre a Vida e a Morte, está o apelo de uma jovem, a senhorita Noio, a seu irmão, 18 horas depois da sua morte. Conforme os termos desse apelo: que fazes, meu Luiz? Vem, vem. Parece que ela sim se expressou no momento de morrer, antes da morte. É pelo estudo comparativo dessas observações, sabiamente discutidas, que nos poderemos instruir sobre sua natureza e sua indicação psicológica. Ora, tive eu comunicação de uma observação análoga muito singular e que é interessante analisar. Sua autenticidade é tão segura, tão inatacável quanto a que acabo de lembrar. Eila, carta 4669, no sábado, 28 de maio de 1921, à noite, e durante todo o dia de domingo 29, senti-me adoentada, sem causa aparente, tanto que descansei parte da tarde, pois sentia cansaço, acompanhado de peso nos ombros e de impressão vaga de que algo de anormal e de penoso se ia dar. Ao anoitecer do domingo, 29, deitei-me cedo e logo que adormeci encetei um sonho que durou a noite toda. E que sonho! Achava-me junto de uma das minhas amigas, moradora em Versalhes, ausente de mim havia 2 anos. Via distintamente no seu leito, com o rosto exangue dos mortos que sofreram muito. Ela me estendia os braços e me queria abraçar, mas, pregada no lugar pelo terror, eu não fazia nenhum movimento para chegar-me a ela. Seu pobre rosto, por isso, estava todo triste. Esse apelo para que eu a fosse abraçar e os esforços que fazia para chegar perto de mim duraram a noite toda. Despertei muitas vezes e cada vez que adormecia recomeçava novamente o sonho. Foi uma verdadeira luta durante toda a noite, para fugir desse pesadelo, tanto que de manhã, cansada e toda dorida, as primeiras palavras que dirigi ao meu marido, quando despertei, foram para narrar-lhe esse sonho doloroso. Apenas tinha terminado, quando tocaram a campainha e meu marido recebeu uma carta, tarjada de luto, anunciando as exequias de minha pobre amiga, cuja morte se passara no sábado, 28, às 9 horas da noite. Muito perturbada por todos esses acontecimentos, fui a Versalhes na terça-feira, dia das exéquias.
Logo que cheguei, 3 amigas dela, que tinham assistido a seus últimos momentos, disseram-me: "A senhora não é a senhora David?" "Sim", respondi, pois esta querida amiga, no sábado, antes de morrer, chamou por si diversas vezes, repetindo o seu nome com insistência. Acudiu-me logo todo o meu sonho. Era então o apelo mesmo de minha pobre amiga, o qual viera a mim, não logo, mas 24 horas depois. O mal-estar que eu sentira, mesmo ao anoitecer de sábado, era já um registro inconsciente desse pensamento que se me procurava impor. L. David 149, Rue de Rennes, Paris. Esta relação precisa tem um interesse muito grande. A agonizante pensou intensivamente em sua amiga, a senhora David, antes de morrer, ao anoitecer de sábado, 28 de maio. Naquela noite e no dia seguinte, a senhora David sentiu-se doente e angustiada. Na noite de domingo, 29, para segunda, 30, um horrível pesadelo mostrou-lhe essa pessoa, que ela não via desde 2 anos, sob a aparência de uma morta-viva. Expirara ao anoitecer do sábado, 28, e enterravam-na na terça-feira. Uma transmissão telepática entre a senhora Denise e a senhora David, tendo começado na hora da morte e tendo continuado no dia seguinte, não é, pois, de uma evidência inegável. A hipótese de uma coincidência fortuita não será improbabilidade. Para meu inquérito metódico, o senhor David, que é funcionário do Estado, quis bem dar-me a confirmação completa de todos os pormenores acima especificados. A transmissão telepática não é duvidosa e continuou após a morte. Não tem esse aspecto fúnebre a que damos a seguir? A aparição singular, amena e ingênua, que vamos ler, de uma menina apresentando-se a um menino que não a sabia morta, aparição realizada 18 horas após o falecimento, pode interessar-nos especialmente pelo seu aspecto seguramente raro. Soube o caso por uma observadora já conhecida dos meus leitores, a qual quis, conjuntamente com o seu marido, pesquisar especialmente fato, muito particular e digno da nossa atenção. A carta, participando esse acontecimento, merece transcrita textualmente. É anterior à que lemos no tomo I. Eila, carta 3995, Paris, domingo, 30 de novembro de 1917. Mestre, perdoai-me vir roubar vossa atenção, mesmo alguns instantes, por causa de um fato passado recentemente em minha moradia, mas tenho boa intenção e desejo trazer-vos um humilde testemunho, o qual, junto a milhares desse gênero, e que já possuis, servirá para enriquecer vossa documentação, triunfando, assim, a verdade. Certa noite, pelas 2 horas da madrugada, fomos despertados, eu e meu marido, por nosso filhinho Fernando, de 6 anos e meio, que chamava por mim. No meio sono em que estava, naquele momento, julguei que ele sonhava. Disse-lhe que dormisse, então, ficou tudo silencioso. No dia seguinte pela manhã, Fernando, como de costume, veio abraçar-nos em nosso quarto. Perguntei-lhe, então, por que me chamara e que sonho o havia assim agitado durante a noite. Eis, sem mudar-lhe uma palavra, o diálogo que entre nós se travou. Por que me chamaste esta noite? Estava com medo, mamãe. Medo? Porque, meu amor, uma menina estava sentada nos pés de minha cama. Uma menina. Como, uma menina, que estava com uma boneca nos braços, minava, diante dela, devo acrescentar que nosso filhinho dorme na sala de jantar, numa caminha de ferro, e que a mesa fica encostada à cama, em cima da mesa, estava uma baciazinha, com uma esponja, ela lavava o rosto da boneca. Olha, assim disse ele, imitando o que vira. Ah, disse eu, foi sonho, meu querido. Não foi não. Mamãe, porque eu fiz assim para ver se estava dormindo. Fez então um gesto engraçado, com os dedinhos levantou uma das pálpebras, meus olhos estavam abertos, eu bem que senti, e para ter certeza, eu me sacudi na cama e ela faz clique-claque. Então, a menina se levantou e andou em cima da cama, caminhando para mim. Eu tive medo e te chamei e me escondi debaixo dos cobertores algum tempo.
Depois, pus a cabeça de fora e nada mais vi. Ah, disse eu, e olhei para meu marido que era, dize, mamãezinha, disse ele, ainda amedrontado. Teu anjo de guarda, com certeza, meu amor, ele veio ver se te portavas bem. Completamente sossegado e entusiasmado, meu filho me perguntou então se voltaria e acrescentou, que bonito que estava meu anjo de guarda, estava vestido como uma menina e tinha bonitos cachos. Disse-lhe então que fosse para o quarto vizinho. Logo que ficamos a sós, meu marido e eu, olhamo-nos, embora pouco surpresos, pois já fôramos testemunhas de fato semelhante, quando morrera meu sogro. Esta menina pensamos era uma morta e vamos saber alguma coisa. De manhã saí para fazer algumas compras. Encontrei uma senhora que não via desde uns 10 dias. Como sua filhinha estivesse adoentada, pedi-lhe notícias e ela, toda satisfeita, deu-me notícias muito boas. Nesse momento, aproximou-se de nós outra senhora, amiga da primeira e que eu apenas conhecia. Ia afastar-me por delicadeza, quando ouvi essa senhora dizer: imagine! Que terrível desgraça! Uma tão bonita menina! Intrigada, cheguei-me maquinalmente, impelida não sei por que curiosidade, e perguntei de quem se tratava. Soube então que a filhinha da porteira da primeira senhora, com quem falara, tinha falecido na véspera, de uma meningite cérebro-espinhal, morrendo em 48 horas. Insisto de novo, caro mestre, fazendo-vos notar que havia uns 10 dias que não via essa senhora e que só ela poderia ter me anunciado a moléstia dessa menina. Eis, agora, como o mistério se explica. Essa menina brincava com meu filhinho e muitas vezes, neste verão, esses petizes, da mesma idade, tinham brincado juntos. Logo que começou a má estação, não se viram mais. Essa menina gostava muito de brincar com bonecas, como tantas futuras mãezinhas, e seu brinquedo predileto era fazer a toilette do seu bebê, e foi assim que esse anjinho, para ser reconhecida, veio despedir-se do seu amiguinho Fernando. Quando voltei a casa contei o fato ao meu marido e perguntei ao meu filho se tinha reconhecido a menina. Eis textualmente o que me respondeu: seu rosto estava coberto por um véu, não pude vê-lo, parecia ter uma caça sobre o rosto. Estava toda branca, o vestido, os cabelos, tudo era branco. Eis, mestre, o caso em toda a sua simplicidade e a única testemunha verídica e inocente foi o menino. Desculpai, peço-vos, a ingenuidade desta pobre carta que, pois não ouso esperar o contrário, ficará sem dúvida sem resposta e crede, repito, na sua absoluta sinceridade. Acreditai, mestre, em nossa profunda e respeitosa admiração. Senhora F. Gairaldi 5, Rua Nobel, Paris, SVI. Após ter recebido esta carta, respondi a quem a tinha escrito, para meu inquérito analítico. A narradora é a senhora do Sr. Paulo Gairaldi, pianista, primeiro prêmio do Conservatório. Ambos de boa vontade se dispuseram a levar esse inquérito a bom porto. Aqui transcrevo o resultado. Foi na quarta-feira 21 de novembro de 1917 às 8 horas da manhã que a menina faleceu, Emiliana Blin, 117, Rua Caulain Court, e foi na quinta-feira, 22 de novembro, às 2 horas da manhã, isto é, 18 horas depois, e sem que essa morte fosse sabida nem por seus pais nem por ele, que o pequeno Fernando Gairaldi a viu em cima de sua cama. As duas crianças brincavam juntas. Paris, 11 de janeiro de 1918. Mestre, atesto que os fatos relatados por minha senhora são da mais rigorosa exatidão. Afirmo que, ao voltar a casa ao meio-dia, na quinta-feira, 22 de novembro de 1917, minha senhora dirigiu-me estas palavras: tenho a explicação do fenômeno desta noite. Conheces a pequena Emiliana, aquela menina que brincou tantas vezes neste verão com Fernando? Sim, disse. Morreu? Ah, quando morreu? Ontem. Vês, estava bem morta, quando veio esta noite? Sim, respondi, e isto nos dá muito que pensar. Paulo Gairaldi.
Outros atestados, nós, abaixo assinados, atestamos que o Sr. e Sra. Paulo Gairaldi fizeram-nos a narrativa da aparição de que seu filhinho Fernando foi testemunha, na noite de 21 para 22 de novembro de 1917, fato que se seguiu à morte, sobrevinda na véspera e por eles ignorada, de uma companheira de brinquedo do dito menino. Em Boulanger 18, Rua Saint-Jean e Prude Home 10, Rua Custine M. Forcin 72, Rua Lamarck. Além da comunicação precedente, o inquérito feito na pretoria estabelece que a menina de que se trata é Emiliana Blin, 117, Rua Caulaincourt, falecida na quarta-feira, 21 de novembro, às 8 horas da manhã. Assim, não há dúvida de que, 18 horas após a sua morte, ela apareceu ao seu camaradinha Fernando. De que natureza é essa aparição? Ela não veio lá, sentar-se aos pés da cama e lavar o rosto da boneca, porém agiu sobre o espírito do pequeno. De que modo? Pensou nele quando morreu e sua imagem impressionou o cérebro do menino para nele ficar latente durante 18 horas. Hipótese sustentável, mas não demonstrada. Parece mais provável que essa ação foi produzida após o falecimento, comunicação de pensamento, telepatia, que se exprimiu pela imagem habitual da menina. Repitamos, pela 100ª vez, que a impossibilidade em que estamos de explicar uma coisa em nada diminui a sua realidade. Essas manifestações de mortos, no primeiro dia da sua vida póstuma, são em número relativamente considerável e só elas seriam suficientes para formar um volume igual a este. Só posso dar as principais, lamentando estar obrigado a demasiadas abstenções. Lamentaria, por exemplo, não relatar aqui que a senhora Juliette Adam, tão conhecida e tão estimada em França, a encantadora autora de Payenne, tornou-se autora de Cristã, por ter se convertido devido a uma manifestação da senhora Blavatsky, no próprio dia em que esta faleceu, 8 de maio de 1891. Fazia parte das minhas relações a Duquesa de Pomar, em cuja casa fiz algumas conferências, assim como o nosso amigo A. de Rochas. Ela entregava-se com certa paixão às experiências espíritas. Mas ouçamos a senhora Adam, tinha por costume nunca sair à noite sem passar rapidamente os olhos nas últimas notícias do Tempes. Ora, tendo desdobrado o jornal, antes de ir à casa da Duquesa de Pomar, que nos havia prometido um médium extraordinário, chamou-me a atenção a notícia da morte da senhora Blavatsky, parecendo-me impressa em tipo enorme. Não lhe dei maior importância e fui à reunião. Sentamo-nos, um assistente toma o alfabeto e vai dizendo as letras. Batem, e o nome batido é Blavatsky. É impossível, exclama a Duquesa. Estive com ela há 3 dias. Fico calada, o médium insiste, a senhora Blavatsky volta e dita, estou morta, deixei um testamento ao coronel Olcott, no qual peço para ser incinerada. Ora, a incineração, tal como a fazem na Índia, ao ar livre, está de acordo com as prescrições religiosas, mas a que fazem em um forno isso faz com que se perca a personalidade psíquica. Peço-vos para escreverem ao coronel Olcott para que não me faça incinerar, se bem que pressinta não obter resultado. Todavia fiz empenho em vos contar isto para salvar uma alma, a da senhora Adam, a qual, há 15 dias, fez um testamento e neste pede ela também para ser incinerada. É verdade, rigorosa, e nenhuma das pessoas presentes podia estar a par desse pormenor. A senhora Blavatsky foi incinerada em Londres, onde acabava de falecer. A Duquesa de Pomar, que todos os ocultistas conheciam, havia perdido a orientação necessária para esses estudos, pois ela se julgava Maria Stuart reencarnada e, entretanto, ela evocava o espírito da desventurada rainha da Escócia. Falta-nos aqui espaço para perder-nos nestas recordações, e nosso próximo capítulo, que deve ser a continuação deste e consagrar-se às manifestações realizadas no intervalo de um dia a uma semana após o falecimento, reclama-nos com urgência. Parece-me que, visto as observações que acabam de ler, leitor nenhum poderá ficar indiferente ou indeciso. Capítulo 6 Manifestações e aparições de mortos pouco tempo depois do falecimento, intervalo de um dia a uma semana. A morte domina todos os viventes. Auguste Comte.
Continuemos a examinar essas manifestações póstumas, classificadas na mesma ordem. Passemos em revista as que se deram na primeira semana após a morte, de 1 a 8 dias. Assim como as precedentes, são muito numerosas. A grande obra bem conhecida dos meus leitores, Phantasms of the Living, concluiu, após pacientes e numerosas observações, que o intervalo entre uma ação psíquica expedida e a sua recepção não deve ultrapassar 12 horas, o que traz como conclusão o seguinte: as manifestações e aparições observadas depois desse intervalo não provêm de comunicações retardadas, de vivos, mas de defuntos. Este é o caso das relações a seguir. Eis a aparição de uma morta, vista por duas pessoas, no dia seguinte ao falecimento. É extraída de uma carta que me foi enviada da Itália em 16 de julho de 1899, carta 751, em um artigo do jornal La Stampa, tratando das pesquisas que publicais, li que teríeis prazer em saber de fatos análogos aos que estudais, e sinto que é do meu dever comunicar-vos os seguintes casos, como absolutamente certos. Uma noite, pelas 9 horas, todos em casa estavam ainda acordados e ocupados. Minha irmã de 17 anos de idade, ao passar pelo corredor, viu, espantada, debaixo do bico de gás aceso perto dela, uma jovem alta e bela, de pé, vestida como camponesa e que não lhe era conhecida. Estupefata, soltou um grito e o fantasma desapareceu. Chorou de medo e minha mãe ralhou. No dia seguinte, de manhã, a cozinheira, rapariga de uns 25 anos, dirigiu-se à minha mãe contando-lhe que à noite, apenas se deitara, tinha ouvido um sopro e sentido como se respirassem sobre seu rosto, tinha aberto os olhos e vira de pé, perto de sua cama, uma amiga sua da terra, rapariga alta e bela, vestida como camponesa. Esta bonita moça, dizia a cozinheira, portava-se mal. E muitas vezes dei-lhe bons conselhos, inúteis. Ela havia falecido no dia anterior. Condessa Amélia Carandini em Parcela, província de Turim. Julga-se tudo explicar, denominando essas visões de alucinações sem causa. Ora, neste caso existem duas impressões independentes. Os numerosos quadros, que aparecem sucessivamente em nosso exame, demonstram que não mais nos podemos satisfazer com esta explicação infantil. O escritor Júlio Lermina comunicou-me em 1915 a observação seguinte, que lhe havia sido endereçada de Bruxelas, por uma senhora cuja família é das suas relações. Vi, no dia 4 de abril de 1878, um dos meus parentes e com ele falei, embora tivesse morrido na véspera acidentalmente, ignorando eu esse falecimento. O fato é bastante curioso para que eu o narre o mais fielmente possível. Em oposição a todos os meus hábitos, acabava de sair da mesa, durante o jantar, isto pelas 6h30 da noite, para ir buscar na cozinha um objeto qualquer que a criada tinha esquecido. Enquanto estava inclinada diante de um armário, onde habitualmente colocavam a louça, e quando estendia a mão para agarrar a compoteira de que precisava, chamaram-me pelo nome e reconheci a voz de meu primo. Levantei os olhos para a janela do subsolo, na cozinha, e lá vi efetivamente meu primo, inclinado para a janela, acenando-me com a cabeça e repetindo-me, "Bom dia, Lula", termo que empregava quando me via. "Bom dia, Wenand", respondi. E, levantando-me de um pulo, deixei no aparador o objeto que devia tomar, subi ao rés do chão e abri eu mesma a porta da rua, mas lá não havia ninguém. Meu pai, que estava na sala de jantar, admirado que abrissem a porta da rua sem que ninguém tivesse tocado a campainha, saiu da sala e veio para o corredor, a fim de ver o que se passava. Expliquei-lhe a chegada de meu primo e acrescentei que devia estar escondido, sem dúvida nenhuma, para bulir comigo. Meu pai me respondeu, "É impossível que o Enand esteja aqui. Morreu ontem." Eu não te quis dizer. Resumindo, vi, por conseguinte, uma pessoa morta já há 24 horas e com ela falei. Não estava nem triste nem doente quando tive essa visão, e nem tinha sombra de febre. Lermina, muito a par desses fatos, registrou esta observação como tendo o mesmo valor das que conhecemos. Houve nesse caso dois fenômenos, voz do falecido e aparição.
Eis outra observação mais notável ainda: um homem assassinado aparece a sua mulher e a sua mãe indica uma particularidade do assassino. O conde Ubaldo Beni habitava, havia alguns meses, na pequena comuna de Pietramonte Corvino, na qualidade de diretor da usina de extração. Para estes trabalhos, o conde Beni empregava o jovem Garibaldi Veneziani, filho do chefe da estação de Lucera. Este moço era encarregado de receber as quantias que chegavam à estação, para a sociedade. Para esse fim, o conde Beni entregava-lhe os recibos assinados, em branco. No mês de maio de 1916, Veneziani guardou 900 francos dos 1.200 que havia recebido em nome do Sr. Beni. Este não demorou muito a perceber o desvio. Altercações muito vivas se deram entre o diretor e o empregado infiel. A partir desse incidente, o Sr. Beni desconfiou do seu subalterno, o qual, sabendo que o conde tencionava renunciar ao seu cargo de diretor da exploração, desejou substituí-lo e soube manobrar com tanta astúcia, que na segunda quinzena de agosto, 2 dias antes da partida do diretor, foi encarregado do lugar provisoriamente. Infelizmente, este, antes de partir, podia verificar a contabilidade do seu sucessor, ao passar por Lucera. Ora, em 24 de agosto de 1916, o Sr. Beni foi a Lucera tratar da venda de um cavalo e pelas 8 horas da noite partiu de volta a Pietramonte Corvino, num tilbury, sendo acompanhado por Veneziani, de bicicleta, durante longo trecho do caminho, voltando este em seguida para sua casa. No dia seguinte, de manhã, pessoas que passavam encontraram o cadáver do conde coberto de ferimentos, na estrada que vai de Lucera a Pietra, perto de um pequeno bosque. Tinha ainda consigo o relógio preso à corrente e a carteira com 20 liras. O lugar onde foi descoberto o cadáver fica a algumas centenas de metros do ponto em que Veneziani declarou ter se despedido do conde, para voltar a Lucera. As suspeitas não levaram muito tempo para recair no empregado e o inquérito demonstrou que ele tinha recebido diversos vales no valor total de 1.600 liras, quantia esta de que não dissera palavra. A princípio ele negou esse desvio. Puseram-lhe sob os olhos os recibos do correio e, diante da evidência, teve que confessar ter se apoderado dessas quantias, embora pretendesse tê-las entregue ao conde, alguns dias antes de sua morte. Veneziani foi preso sob acusação de homicídio e desvios de dinheiro. O inquérito estava a terminar, quando o juiz, dele encarregado, recebeu do delegado de polícia de Spolete, Umbria, residência da família Beni, uma nota acompanhando 2 cartas, uma da condessa Ana Beni Gasparini, a viúva, a outra, da condessa Catarina Beni, mãe da vítima. Eis os 2 documentos. Atesto que na noite de 24 do corrente, quando esperava ansiosa a volta de Ubaldo, vi diante de mim meu marido, que me disse: olha, tiraram-me das mãos as rédeas do cavalo. Procura o traidor. O culpado tem uma mancha na vista. No dia seguinte de manhã, falei logo do que antecede com a senhora Filomena Ramponi, em Pietramonte Corvino, contei-o também ao príncipe Strozzi, de Florença. Ana Beni. Na noite de 26 do corrente, tenho a certeza que vi praticarem o crime que matou meu pobre filho Baldo. Pareceu-me vê-lo chegar no seu tilbury, por uma estrada deserta, quando foi atacado. O agressor tinha um sinal especial, pequena mancha numa das vistas. Meu pobre filho, ao cair ao chão na parte baixa da estrada, fez um movimento e o assassino fugiu precipitadamente. Catarina Beni. Em resumo, a condessa Beni Gasparini e a condessa mãe tiveram a mesma visão, com o pormenor característico da mancha na vista, a primeira no dia seguinte ao crime, a segunda 2 dias depois, quando ignorava ainda todas as minúcias do drama. Quando nos procuramos inteirar da natureza do fenômeno, podemos pensar, primeiramente, que se trata de um duplo caso de telepatia, tendo sido o conde Beni o agente, no momento em que o assassinavam. Teria pensado na senhora? Mas é difícil aceitar essa hipótese para a visão da condessa mãe, pois que ela se deu 2 dias após o crime, a 500 quilômetros de lá. Pode-se também supor que a viúva, tendo tido sua visão em Lucera, transmitiu-a telepaticamente à sogra, em Spoleto. Mas que complicação! A visão da condessa mãe, realizando-se 2 dias após o crime, apresenta-se como manifestação post-mortem da vítima.
O falecido, como para provar indiretamente a identidade do assassino, fornece um sinal ignorado da percipiente e dos que a cercam, a mancha na vista. Se tivesse limitado a dar o nome do assassino, a prova seria discutível, pois que o clamor público já dava Veneziani como culpado. Conforme meu modo de inquirir, recorri a um habitante de Lucera, o meu sábio amigo Dr. Lastaria, membro da Sociedade Astronômica de França, tendo ele obtido a verificação completa das diversas fases desse drama, enviou-me a declaração do procurador do rei, carta 4732. A publicação de todos esses atestados ocuparia, parece-me, um lugar desnecessário. Penso que, após tantos exemplos concordantes, ficam meus leitores bastante documentados para não desejarem mais frases inúteis. A manifestação do morto, que vão ler, foi-me dirigida de Florença, em 9 de novembro de 1920, pela senhora J. de Vasconcelos, carta 4306, em 1915, no dia 15 de janeiro, às 2h50 da manhã. Perdi meu irmão, o qual tinha 41 anos. Espírito superior, por sua bela inteligência, era um idealista convencido. Sua moléstia durou 20 anos. Sofria do peito e extinguiu-se bruscamente, pois o coração enfraquecera. No último mês da sua moléstia, conversava muitas vezes a respeito da sobrevivência, na qual acreditava, mais por esse instinto peculiar a toda a natureza superior do que por opinião religiosa. 2 dias depois da sua morte, durante a noite, na hora do seu falecimento, 2h50 da manhã, fui despertada por um ruído forte junto da minha cama. O quarto era iluminado pela luz elétrica e o ruído era na cômoda, a 1 metro de distância de meu leito. Era um dos puxadores da cômoda que batia, com violência, pancadas nítidas e muito fortes. Eu não tive a coragem necessária para olhar logo do lado de onde provinham as pancadas. Depois de curto intervalo elas recomeçaram. Virei a cabeça, não sem emoção, as pancadas cessaram, mas não tive mais a coragem de olhar e dei as costas. As pancadas foram repetidas por diversas vezes e logo, deste ponto da cômoda, um fluido violento, cujo ruído estranho jamais esquecerei, atravessou meu leito todo até a extremidade do quarto. Com a passagem dessa forte corrente que não posso definir, pois não era igual ao ar, tive a impressão de que minha cama ia partir-se em migalhas, e os estalidos contínuos foram tão violentos e tão fortes que um casal belga, morador do quarto contíguo ao meu, despertou e eu ouvi o marido e a senhora exclamarem: "Que é isto?" Essa forte corrente atravessou meu leito em direção à cômoda e de novo um dos puxadores continuou a bater, com força, várias pancadas muito nítidas, como se fosse movido por mão invisível. Não pude mais dormir. De manhã, a criada de quarto, antes que eu lhe falasse desse fenômeno, disse-me que pelas 3 horas da madrugada alguém havia procurado abrir sua porta e que ela ligara a luz e perguntara quem lá estava, mas não recebera resposta. Não duvido nada que fosse o espírito de meu irmão que procurava manifestar-se, tentando dar-me uma prova de sobrevivência. J. de Vasconcelos. Que prodigiosa variedade em todas essas observações! E pretendem conhecer as leis da natureza. Esses movimentos, de aparência elétrica, surpreendem-nos pela sua banalidade, porém seria necessário saber como podem os espíritos chamar a atenção, os meios para isso não são talvez numerosos. Essa manifestação foi observada 2 dias após o falecimento. Tenho sob os olhos grande número delas, que se deram, como esta, quase imediatamente depois da morte. Tal é, entre diversas, a curiosa notificação seguinte que me foi andada por ocasião do meu inquérito geral, 1899, carta 136, por ocasião da morte de um amigo de meu pai, na noite das suas exéquias, meu pai, minha mãe e 3 dos seus filhos, o mais moço com 15 anos no mínimo. Estávamos todos reunidos para a refeição da noite e falávamos do amigo falecido, quando ouvimos um barulho esquisito e muito forte, parecendo ser nas águas furtadas. Desse dia em diante, logo que anoitecia, esse barulho persistiu durante 20 noites seguidas e aumentava até a madrugada. Quase que só podíamos dormir durante o dia, tornando-se isso muito incômodo, para não dizer insuportável.
É inútil afirmar-lhe que empregamos todos os meios imagináveis para descobrirmos a causa dessa algazarra estranha, não obtendo nenhum resultado. Enfim, minha mãe resolveu apelar para o sobrenatural e sem avisar ninguém. Com receio de que meu pai caçoasse dela, foi ter com o padre da paróquia e pediu-lhe para celebrar missa em intenção da alma desse amigo. Depois do ato de fé não ouvimos mais nada. Pelo que li de suas obras e ouvi de sua boca, o senhor não admite o sobrenatural, não reconhece doutrina alguma, não acredita que Deus tenha podido revelar-se ao homem de uma forma palpável, por isso concluo que o senhor não admitirá como possível minha história de fantasma, porque seria um ato de fé que teria feito cessar o barulho. Viúva Montissemi, Rua dos Anjos, número 8, em Lonsendete. Minha sinceridade tudo supera e eu publico esta carta desejando que sirva, como todas as outras, para nos instruir. O fato de ruídos cessarem, por terem dito missas em intenção do morto, não me pode impedir de admitir que esses ruídos tenham sido ouvidos realmente. Antes do cristianismo, quando a missa não existia, as mesmas observações foram feitas pelos pagãos. Vejam a carta de Plínio, o Moço, Valério Máximo, Simônide, e, 7, etc. Nem por isso somos obrigados a acreditar no sobrenatural, porque tudo deve existir na natureza. Nada neguemos. Submeto tudo, que aqui está ao julgamento dos leitores. Um homem morto pode crer na eficácia das preces. E depois não temos nós a impressão de que as manifestações dos mortos estão associadas à mentalidade dos vivos. Não estão unidos espiritismo e animismo? Uma aparição no dia do enterro